importante a gente conversar sobre educação, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque essa área ela sempre foi muito atacada por governos de plantão. Né? Sim. Foi no estado de São Paulo, já anteriormente, né, com o PSDB e agora no governo Tarcísio, a luta dos professores foi muito árdua. Né? A organização do professorado brigando, né, por cargos e salários, brigando pela educação, pela qualidade, na sala de aula, com aulas com classes lotadas, né? Com falta de estrutura, cargos e salários defasados, né? Salários defasados, enfim. Então, é uma categoria que aqui o nosso abraço, nosso respeito, uma categoria de luta e que merece estar à frente, que merece tudo de bom aí e assim, o apoio de toda a nossa sociedade. E aí tem um tema que está muito palpitante, recentemente, que é a história do livro didático. Né? Existe uma política nacional do livro didático, que o MEC coloca, e, obviamente, os estados aprovam, né? Utilizam ou não. Mas a polêmica aqui está sobre a Secretaria de Educação, Renato Feder, né? O nome dele, que resolve lançar um livro virtual, livro digital, que não... A secretaria rejeita essa política nacional do livro didático e decide que os livros didáticos no ano que vem já serão virtuais. Isso está gerando uma grande polêmica e eu gostaria da sua opinião. O que você, como pesquisador da área, como é que você está vendo? Bem, primeiro assim, eu acho que é importante a gente fazer uma rápida, antes de a gente entrar na parte do livro didático, a gente falar um pouquinho sobre essa questão que se inicia na sua reflexão, né? Faz muitos anos que a educação pública no estado de São Paulo vem sendo desmontada, né? O Darcy Ribeiro, ele falava que a crise da educação era um projeto, né? E eu sou muito convencido disso. Acho que há um objetivo mesmo de desmonte da escola pública, para que a escola pública seja vista somente numa perspectiva econômica, né? Para atender aos interesses econômicos. Então, pelo menos há uns 30 anos a gente vem percebendo esse desmonte. Antes era... anos atrás era muito comum um professor ganhar muito bem, um professor ter uma carreira muito presa às questões de evolução, numa perspectiva mais avançada, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente percebe que cada vez mais a educação ela vem sendo deteriorada, né? Então, de uns 30 anos para cá, por exemplo, reduziu bastante o número de matrículas, né? Nós tínhamos alguns anos, a gente tinha aí por volta de 6 milhões de estudantes, hoje a gente tem cerca de 3 milhões, né? Então vem reduzindo o número de matrículas, cada vez menos as pessoas querem estudar. Tem um aspecto também de as pessoas terem menos filhos, mas o aumento da redução de matrículas, ele é muito maior do que não acompanha essa questão da natalidade, né? Então, isso é um problema. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque diz respeito ao sucateamento da educação pública, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, porque hoje é comum você falar que você tem que ter um plano de saúde, né? Embora o SUS tenha tido o papel fundamental que teve nesse processo de pandemia, a gente sabe o quanto o SUS foi responsável por salvar milhares e milhares de vidas, mas as pessoas incorporaram a ideia da privatização e a ideia de que a saúde ela precisa ser algo... Você precisa ter um plano de saúde. Na escola pública ainda não. As pessoas ainda entendem a escola pública como um espaço de
importante para se colocar o filho. Ainda é isso, né? E eu acho que a gente tem que manter essa luta, a gente tem que continuar travando essa disputa na sociedade contra os governos que retiram direitos e que a cada dia tentam destruir a escola pública, né? Então, eu sou um grande otimista, um grande defensor da escola pública, né? Tento acompanhar, obviamente, as pesquisas, né? Temos várias referências do ponto de vista da pesquisa de educação e tudo mais. Mas assim, o nosso papel é um papel mesmo de apostar na coletividade. Eu sou essa pessoa que quero contribuir junto com outras companheiras, outros companheiros, obviamente, para que a gente consiga convencer a professora, o professor, o estudante, a comunidade escolar, para que venha para a escola pública, para que se organize na escola pública, para que veja a escola pública como um espaço de elevação do nível de consciência, onde a gente pode debater a questão ambiental, onde a gente pode debater a questão do negro, do homem negro, da mulher negra, dos LGBTs, né, das pessoas com deficiência, discutir a questão dos idosos, né, das crianças, dos adolescentes, os direitos dessas pessoas, discutir a singularidade dessas pessoas, desses segmentos sociais. Então eu acho que a escola pública ela tem um papel muito importante. E esse papel passa pelo projeto pedagógico, né? E aí, fazendo o link, né, da pergunta que você começa, eu achei importante fazer essa introdução, porque a gente viveu 4 anos de um governo que praticamente fez um apagão no MEC, né? O governo Bolsonaro ele gerou um apagão no MEC. Então, as políticas públicas que nós tínhamos anteriormente, todas elas foram sendo minadas, foram sendo detonadas, né? Então é muito necessário a gente fazer a reflexão a partir desses elementos, sabe? Sobre o que significou os 4 últimos anos na educação. E aí quando a gente percebe, né, um governo bolsonarista como o governo de Tarcísio de Freitas, né, colocando à frente um grande dono de empresas, no caso da Multilaser, que é o Renato Feder, que tem interesse, que olha para a educação dentro de uma perspectiva mercadológica, né? Somente eu acho que pouco compromisso se tem aparecido ali, de fato, com a escola pública. O que ele quer construir é uma escola pautada para o mercado, que esteja a serviço do mercado econômico, né? E aí quando vem uma polêmica como essa, né, de que vai se deixar o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que é um programa que tem histórias, tem notícias de pelo menos desde a década de 30, né? Salvo engano aí, os pesquisadores em educação que possam me corrigir caso eu esteja equivocado. Mas há muitos anos, há muitas décadas, é uma política pública, né? E aí, de repente, se coloca uma perspectiva de deixar os livros didáticos, que é uma política que vai chegar na escola, que hoje, atualmente, é um negócio altamente democrático, porque coloca os professores para escolher qual que é a melhor obra para estar desenvolvendo o trabalho pedagógico de leitura com os estudantes, para que os estudantes consigam alcançar e construir o conhecimento da melhor forma possível. Deixa isso de lado para se apostar em materiais digitais, né? Isso é preocupante. Do meu ponto de vista, é muito preocupante, porque quais são os interesses que estão por trás disso, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar muito e questionar. Eu acho que cabe à professora, cabe ao professor, à comunidade escolar questionar isso, né? Ele piora um pouco, né? A emenda fica pior que o soneto, quando ele fala: mas aí a gente pode imprimir, né? Para a escola que não tiver, o aluno que não tiver acesso, etc., né? Para que um gasto a mais? Se a gente tem um programa que responde há anos
né, de uma maneira bastante objetiva, para que trocar isso? Né? Claro. Então, eu acho que é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. Você já tem algo gratuito, que já é dado por essa política pública. Pela política pública. Né? Que a gente tem que valorizar, porque política pública que funciona, né? Tem que ser valorizada. Então, você dê algo que já vem. Você vai gastar, vai pagar uma empresa para fazer isso. E Serginho, se, salvo engano, esse secretário de Educação, ele já foi CEO, né, dessa Multilaser, e ele é acionista dessa empresa, ou seja, é o interesse, né? É interesse dele. Tá tendo investigação sobre isso? Como é que é? Então, essa pergunta ela é muito interessante, Neida, porque assim, isso está na mídia, isso está nos jornais, né? Sim. Há um questionamento sobre conflitos de interesse. Né? Em fevereiro, a Multilaser recebeu esse questionamento, né? Sobre qual que é o objetivo, né? Do secretário, da empresa ter uma relação com o secretário de educação, né? E de repente essa empresa ela está prestando serviços para a Secretaria Estadual de Educação. Aliás, a Multilaser ela presta serviço para outras empresas públicas no estado de São Paulo, né? O IANSP é uma delas, então tem vendido produtos para outros espaços públicos, né? Então, há um questionamento atual que, desde fevereiro, né, o secretário tem alegado que quando fechou esse contrato com o governo do estado de São Paulo, ele não era secretário, né? É isso que ele tem alegado. Mas está respondendo a isso ao Ministério Público, né? Já está na Secretaria-Geral do Estado, né? Salvo engano. Então, se eu não me engano, quando fecharam o contrato, ele já tinha sido... O nome dele, ele já tinha sido convidado, assim. O nome dele já tinha sido aventado, né? Então... É o que estão... É o que está aparecendo. Está aparecendo, né? É o que está aparecendo. É o que está aparecendo na mídia, de fato. Uhum. Mas aí ficou muito esquisito, né? Quando houve o episódio dos aplicativos. Aí ficou muito esquisito. Porque, do nada... você está com seu celular, você vai baixar Você se interessa por um aplicativo, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá naquele espaço que tem vários aplicativos, né? E você clica em cima e aí você tem que botar a sua senha, né? Tudo isso diz respeito à proteção de dados, né? Tem uma lei. Tem uma lei. Tem uma lei federal que diz Sim. respeito a essa coisa da proteção geral dos dados. Então não é um laissez-faire, um deixar fazer, deixar acontecer, não é isso. As pessoas, elas têm os seus direitos, nós vivemos num estado de direito. Então como que de repente, na calada da noite, aparece um aplicativo no seu celular sem você pedir? Que você nem tinha conhecimento nem nada. Exatamente. Então aí falou-se que foi um erro isso, né? O secretário imediatamente disse que foi um erro. Só que esse mesmo episódio aconteceu quando ele era secretário de Educação lá no Paraná. Em novembro do ano passado, de 2022, aconteceu o mesmo episódio. Então fica muito estranho, né? Fica muito esquisito o mesmo erro acontecer duas vezes, né? E no celular de milhões e milhões de estudantes, de professoras, de professores, né? Diz que esse episódio se deu por conta do chip que os professores e os estudantes receberam na época da pandemia. E aí lá naquela parte do autorização de uso, né? Que eu acho que poucas pessoas acabam lendo aquilo, né? Ali estava dizendo que a secretaria poderia estar utilizando disso. Mas é muito estranho, né? Muito estranho mesmo. De repente aparecer esse aplicativo no celular das pessoas. Sem divulgação, né? Porque o aplicativo serve para os alunos saberem nota, falta, tudo mais. Agora, para os professores, me parece um diário de classe praticamente, né? Em que você vai colocar tudo, né? A vida do aluno ali, as notas. E esse professor nem está sabendo que isso vai acontecer?
Pois é, não, Não, houve, o negócio- não houve um debate na comunidade escolar. Não, olha, nós vamos, uma informação Uma que seja. informação, Nós no estamos mínimo, né? pensando em fazer isso, né? E aí, porque objetivamente as pessoas elas vão dizer se elas querem o aplicativo no seu celular ou não, né? Então, eu acho que tudo isso traz outras reflexões à tona, né? De como que a tecnologia está sendo utilizada e quais são os limites dessa utilização da tecnologia, né? A serviço do que e de quem a tecnologia tem que estar, né? Qual que é o respeito à sua privacidade? Até isso tem que existir? Eu entendo que sim, né? Porque Existe lei pra isso, o que o secretário está fazendo é um absurdo isso, né? Esse secretário ele tem se demonstrado, o Renato Feder, um colecionador de polêmicas, né? A começar com o livro didático, essa questão do aplicativo, a política no dia a dia da escola, que tem sido muito complexa, né? Porque é uma política que eles olham somente para transformar a escola numa deixar a escola numa perspectiva empresarial, é isso que eles querem, né? Tanto que a escola hoje tem um gerente, né? Então, eles estão invertendo os valores da escola.